Em primeiro lugar, explicando como funciona o nosso olho nessa imagem, a gente, do lado de fora, a gente só consegue ver essa parte, tá? A gente aprofundando lá no fundo do olho, no segmento posterior, todos esses vasos, toda essa parte vermelha, isso aqui atrás, tudo isso seria a retina. Então, a área que mais sofre com diabetes seria a retina. Mas também existe uma variação de grau, quando o diabetes fica muito alto, o grau da pessoa pode mudar. Então, tanto uma variação de grau, como também uma alteração do cristalino, onde forma catarata, como também a retina podem sofrer com diabetes, e isso é muito grave. O grau pode ser por qualquer doença. Eu uso um óculos de grau por miopia, por hipermetropia, astigmatismo. Qualquer uma delas pode ter alteração de grau por conta do diabetes. Sim, porque o diabetes ele muda a osmolaridade do cristalino. O que é isso? O cristalino é essa lente aqui que acomoda a nossa visão. E se existe alguma mudança na glicemia, que seria o diabetes alto, ele pode mudar essa osmolaridade e isso muda o grau do olho. Tanto a miopia, você diminui ou aumenta, ou hipermetropia diminui. Então, por isso que a gente só faz a refração, o grau da pessoa, quando o diabetes está controlado. Senão a gente passa o óculos, a pessoa controla o diabetes e o grau pode mudar de novo. Olha, então já fica um alerta. Você que tem que fazer sua consulta de rotina, se o diabetes não está compensado, é melhor não ir. É melhor ir só para fazer os exames, para evitar as complicações, mas fazer o grau... Os exames não vão estar alterados. Não. Os exames continuam já poderiam ser os resultados são... Então, o importante é ter... Aliás, o importante é tentar sempre o controle da doença, porque a gente sabe que as complicações são grandes, especialmente quando há os picos e a pessoa não consegue controlar. Perfeito. E é verdade, doutor, que o diabetes pode levar até a cegueira? Sim, o diabetes é a principal causa de cegueira na população economicamente ativa. O que é isso? A pessoa que trabalha, o diabetes é a principal causa de cegueira nessas pessoas. Então, leva uma aposentadoria precoce, tudo isso por causa da cegueira nessas pessoas. Entre 20 e 60 anos é a principal causa de cegueira. E é uma causa de cegueira que vem aos poucos e que a gente pode evitar. Então, o importante é aquele controle, o cuidado precoce, e não na hora que já tem todas as complicações. E como é que acontece isso? Como é que essa cegueira surge? Por qual motivo? O que acontece? Aqui seria a retina normal, como eu tinha falado. Ele existe um nervo óptico, tá? Onde vai levar todas aquelas informações para o cérebro. Aqui existem vários vasos, que seriam as veias, as artérias, e aqui é a área central da visão, que a gente chama de mácula, a gente enxerga por aqui. O diabetes, ele altera toda a permeabilidade dos vasos. O que é isso? Você tem uma alteração da barreira que evita que o líquido dos vasos vazem. Então, se você tem o diabetes descontrolado, toda essa barreira que existe nos vasos, você perde e começa a vazar líquido. Isso tudo pode causar inchaço na retina e já essa fase seria a parte mais precoce. Agora, no final, a isquemia, o que é isso? O diabetes começa a ter falta de oxigenação para a retina. Essa falta de oxigenação obriga a retina a criar um mecanismo, que seria o VEGF, para produzir novos vasos para compensar, que seriam os neovasos. Esses neovasos, que seriam para ajudar, na verdade, prejudicam, porque esses neovasos podem estourar e sangrar, causar hemorragia, ou então eles mesmos tracionarem a retina, eles fazem como se fosse engruvinhando a retina, e isso causa um descolamento, só que tracional. Não é aquele descolamento que do nada cria um buraquinho e descola a retina. Ele tem uma causa desses neovasos. Então, pode baixar a visão tanto por esse inchaço na retina, que seria um edema, tanto os por líquidos que vão vazando dos vasos, como essa falta de oxigenação da retina, que podem causar hemorragia, sangramento, descolamento, e isso sim levar à cegueira. Agora, aquela pergunta de quem já começa a ficar preocupado com o tema, né? Imaginando o telespectador que está assistindo. Todo mundo, doutor, que tem diabetes, ou até um pré-diabetes, por exemplo, já é um fator de risco para desenvolver essa doença? O que se leva em conta? Sim. O pré-diabetes, o principal de tudo, o que a gente consegue controlar para que o diabetes não cause esse problema? O que a gente consegue ter o controle é a glicemia, o controle do diabetes. Agora, o controle, a pessoa não consegue ter o controle do tempo de diabetes. Se a pessoa tem o diabetes mais cedo, a chance de um diabetes tipo 1, aquele insulino dependente, ele vai ter mais tempo de doença. Então, esse tempo maior pode ter uma complicação maior. Então, muito cuidado aqueles pacientes de diabetes tipo 1 mais jovens, mas a gente consegue controlar o quê? Quando o diabetes está descompensado, então a gente consegue controlar a glicemia. Agora, em cima disso, a hipertensão influencia, o problema do rim, a nefropatia, a gravidez, que muitas poucas pessoas pensam, mas ela descompensa muito o diabetes. Então, tomar cuidado também com outros problemas que influenciam nessa parte da retinopatia diabética. Então, a prevenção para esses problemas é o controle do diabetes. Sim. Se fizer o tratamento do jeito certo, sim,
a chance de ter uma retinopatia ou alguma outra alteração Perfeito. é menor ou dá para garantir que não vai ter, É doutor? menor. É menor porque existem outros fatores, como o tempo de doença, a hipertensão arterial. Então, é bem menor, vamos até dizer assim. O controle de diabetes é que vai salvar a visão da pessoa. A retinopatia diabética é o que a gente mais escuta associado ao diabetes. Perfeito. E é o que é mais comum mesmo? Sim, é o mais comum. O diabetes, ele vai afetando aos poucos essa parte da retina, mas vamos dizer, ele também ajuda a catarata evoluir um pouco mais, tá? Os problemas da catarata, uma pessoa mais jovem com diabetes, a gente estranha, mas quem tem diabetes pode ter a catarata mais precoce. Esse problema do grau pode variar, tudo isso, mas a retinopatia diabética é o que a gente, vamos dizer, mais se preocupa, porque a catarata é algo que a gente faz a cirurgia e consegue reverter. Aqui foi aquele OCT que eu falei, o exame do OCT, um corte bem na área central da visão, vocês conseguem ver que tem esse edema, esse corte mostra a espessura da retina. A retina a gente está vendo assim, essa parte a gente está vendo a retina deitada, a espessura dela. Tudo isso daqui, esse preto, mostra que existe esse líquido. Se não tivesse esse líquido, essas faixas seriam dessa maneira e a área central da visão não subiria, ela desceria. Então, isso daqui é um inchaço, que eu falei da retina e é o líquido. E isso daqui causa baixa visual, porque é bem na área central, que seria o edema macular clinicamente significativo. A retinopatia é uma doença só? Há tipos diferentes, há graus diferentes? Como é que a gente entende ela? Sim, a gente pode dividir ela em dois tipos, a não proliferativa e a proliferativa. A não proliferativa ela pode ser dividida em muito leve, leve, moderado, severa e muito severa. Nesse intermediário existe a pré-proliferativa, quando a pessoa começa a ter uma falta de oxigenação, alguns a gente chama de exudatos algodonosos, o organismo produzindo alguns fatores que está mostrando isso para a gente, e antes de produzir aqueles novos vasos, que eu falei. Então, é bem na transição da não proliferativa para a proliferativa. Esse tipo aqui, a gente vê um edema macular, vamos dizer que na não proliferativa, porque a gente não vê os neovasos. Um pouquinho mais para frente, a gente vê a retina com alguns vasos novos, como se fosse um rendilhado de vasinhos. Aumentam esses risquinhos, então, Sim, aqui. São os risquinhos, vamos dizer, mais superficiais e mais finos. Esses neovasos são produzidos... Que acabam sendo prejudiciais até. Perfeito, que aí seria essa fase proliferativa. Essa fase já seria mais grave, que poderia causar hemorragia, descolamento de retina, tudo isso. Doutor, o paciente vai chegar lá e vai falar, eu vou ficar curado? O que o senhor responde quando vem essa pergunta? Primeiro eu vou falar o tipo de diabetes. Se está tendo algum problema com aquele edema que eu expliquei, se é só um inchaço ou se também existe já alguma sequela, alguma isquemia. A falta de oxigenação do diabetes, a gente não consegue reverter. Mas o inchaço, vamos dizer assim, o enxugar daqueles neovasos para evitar um sangramento, a gente consegue. Se existir algum sangramento apenas, alguma hemorragia, a gente consegue tirar essa hemorragia com uma cirurgia. Então, isso limparia a visão, sim. Agora, se existe alguma isquemia, alguma atração, esse seria a gente pode poder por favor. Explicar. Isso aqui, na verdade, é uma injeção que a gente faz intraocular, tá? Que a gente entra mais ou menos nessa parte branca do olho, na esclera, 3,5, 4 milímetros do limbo, que é onde tem o colorido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com essa aplicação, a anestesia é local, tá? Nesse medicamento, a gente tem antiangiogênico. Como é que ele vai agir? Ele vai agir tanto no edema, que eu tinha explicado aqui, ele vai ser misturado nisso daqui, ó, no vítreo. Tudo isso aqui é um gel que preenche o olho. Então, esse medicamento vai ficar agindo nesse gel durante um tempo, mais ou menos entre 1 e 2 meses, e aí esse edema ele vai enxugando. Vai desinchando. Ele vai desinchando. Além disso, aqueles neovasos, esse antiangiogênico também consegue enxugar os neovasos. Então, o problema é o quê? Ele tem um prazo. Esse medicamento vai durar 1 a 2 meses. Então, em algum momento ele vai secar os neovasos, mas se a pessoa continuar deixando aquele diabetes descontrolado, os neovasos podem voltar. E o edema macular também. Por isso a necessidade, em alguns casos, de você enxuga, a visão melhora, mas daqui a pouco o paciente volta dizendo que piorou. Então, por isso a necessidade de acompanhar e a necessidade do controle do diabetes. E dá para fazer esse procedimento a cada 2 meses, por exemplo, por muito tempo ou alguma contraindicação? Não, tem muitas indicações que a gente faz, às vezes de 2 em 2 meses. No primeiro momento, às vezes a gente até faz 3 aplicações com intervalo de 1 mês no primeiro momento e depois a gente estende um pouco, tá? E aqui seria uma ideia da vitrectomia. Seria a cirurgia que, vamos dizer, você entra com uma iluminação, né? Essa parte, você entra com uma irrigação para manter o olho sempre mantendo aquele tônus do olho, e por aqui entra a gente chama de vitreófago. Ele vai
comer esse vítreo, esse gelzinho, tá? Ele vai comendo todo esse gelzinho, que provavelmente vai estar misturado com hemorragia, com sangue. Então, é dessa maneira que você limpa esse sangue. E se tiver alguma tração com esse mesmo aparelho ou com alguma pinça, você vai tirando essa tração que existe na retina para diminuir esse problema. Esse aqui já seria um caso proliferativo, que já está numa fase muito mais avançada e que provavelmente tem isquemia. Então, quando o paciente pergunta, vai melhorar? A gente não consegue nem ver o que tem lá atrás quando existe hemorragia. Então, tem que a gente fazer fala que a gente aquilo vai ligar a primeiro. hemorragia, a gente vai ver como está lá atrás, se existe isquemia, falta de oxigenação, para aí sim dizer para o paciente o prognóstico e saber o quanto que pode melhorar. Esse procedimento é feito em que estágio? Esse procedimento daqui, se existe um edema macular não proliferativa, a gente já faz. Não precisa deixar chegar na proliferativa, porque ele vai tratar também a parte do edema. Existe também um tratamento novo, que a gente chama de implante de dexametasona, que a gente injeta vamos dizer, um implantezinho que vai ficar boiando aqui na parte da retina, só que esse implante vai durar mais tempo. Ele vai ficar entre 4 e 6 meses. Então, se você não tem... se você não consegue melhorar bem com esse medicamento, com antiangiogênico, existe essa dexametasona, que é um corticoide. Só que o corticoide pode gerar algumas contraindicações, alguns efeitos colaterais, como a catarata, o glaucoma, aumentar a pressão do olho. Então, a gente sempre tem que medir de paciente para paciente o melhor tratamento naquele caso. Então, existem vários tratamentos, dependendo de cada caso e qual estágio da doença, a gente consegue indicar o melhor tratamento para a pessoa. Vai tentando pelo menos invasivo. Sim. E vai aumentando a Perfeito. Força, se for agravando, pode ser que um paciente passe por vários deles. Perfeito. E até o laser mesmo, antes de chegar na fase da vitrectomia, aqui é um implante que eu falei que a gente injeta e ele fica boiando no gel do vítreo. Vai liberando o medicamento mais lentamente, gradativo. que seria um corticoide, mas tem os seus efeitos colaterais. Sim. Isso tudo daqui são marcas de laser que foram feitas antes disso. Isso aqui não existe, são pontinhos pretos que são cicatrizes do laser. O laser é o quê? Ele vai matar aquelas áreas que estão produzindo o VEGF para evitar a formação dos neovasos. Então, é um tratamento não para melhorar a visão, é para evitar a cegueira e a piorar esse problema da proliferativa. Então, a gente tem que pensar em 2 objetivos. Sim. Primeiro, controlar o agravamento. Perfeito. Para não deixar piorar. Perfeito. E, se possível, reverter um pouco do que foi perdido. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. A gente tenta primeiro com laser, com o controle do diabetes, todo o controle multidisciplinar. Evita chegar naquela fase avançada, mas se a gente já encontra o paciente com hemorragia, com descolamento de retina tracional ou mesmo aquele edema, o inchaço da retina, a gente já entra com um tratamento mais invasivo, que é a vitrectomia, que seria isso daqui, de tirar aquele gel, tirar a hemorragia ou o descolamento, ou aquela injeção intravítrea do antiangiogênico, que vai tanto secar o edema, como também ajudar nessa parte de secar os neovasos, esses neovasos da retina. Agora, doutor, eu vou falar a verdade, sempre o senhor dá um pouco de agonia, olhar assim uma imagem dessa, ver tudo isso entrando no olho, do olho tão pequenininho. Sim. Tem um tratamento que seja o medicamento oral, por exemplo? Ou não funciona, não chega até no olho? O medicamento via oral seria mais o controle do diabetes, né? Aquele problema, vai ser a insulina que vai ser injetada, o metformina, tudo aquilo. Agora, no olho mesmo, você é mais o tratamento, controle, local. claro, do diabetes, o tratamento local. O menos invasivo, vamos dizer, seria a injeção, né, de intravítrea, o laser, só que quando já está mais avançado, a gente lança a mão da vitrectomia. É claro que é feito anestesia, não é um caso de anestesia igual da injeção, que seria só local, você faz uma sedação, o paciente vai ficar sedado. É uma cirurgia que é muito mais delicada, é mais complicado, o prognóstico a gente não consegue dizer e a gente às vezes tem que até colocar na balança da indicação da vitrectomia, que tem alguns casos muito avançados que às vezes não vale nem a pena a gente mexer, então sempre colocar na balança o prognóstico e a chance, a melhora da visão, se vale a pena ou não fazer a vitrectomia.